Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Marcelo Bulhões, do blog e canal no YouTube Papo Técnico, juntamente com o Vando Tiburcio. Hoje o Vando vai dar uma dica, ele fez um vídeo aí para aquela galera, pessoal que está iniciando na manutenção ou que já trabalha na manutenção e ainda não fez essa atividade, tem vontade de aprender. Ele vai explicar como que faz o ajuste do paralelismo das placas da máquina injetora. Tá? Então ele vai dar um conceito básico, explicando melhor como que faz essa atividade. Tá? No próximo vídeo eu também vou dar um toque para vocês, aí, umas dicas para quem tem interesse aí de fazer um projetinho de melhoria no molde. Você tem um molde lá de bucha fria, quer passar ele para bucha quente, então tem alguns passo a passo de como fazer esse trabalho, esse projeto de melhoria, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo, uma boa semana para todos vocês. Fala pessoal, aqui é o Vando Tiburcio do blog Papo Técnico, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito de fazer um paralelo entre colunas de máquina injetora de plástico. O pessoal tem muita dúvida a respeito disso, né? Aparentemente é uma coisa até fácil de fazer, mas a maioria das pessoas, dos técnicos aí, não sabe como fazer da forma correta, ou como alguns fazem e não estão conseguindo fazer aí da maneira mais correta possível, né? Eu vou passar para vocês aqui um passo a passo de como fazer esse ajuste utilizando um micrômetro, né? A gente sabe que é melhor ser feito utilizando 4 relógios comparadores, um em cada coluna, né? Mas como a gente sabe, eu, por exemplo, já trabalhei em várias empresas aí, dificilmente você vai ter 4 relógios comparadores à sua disposição para fazer um ajuste desse tipo. Então a gente faz utilizando um micrômetro. É claro que tem pessoal especializado, pessoal de assistência técnica, eles utilizam outros meios muito mais precisos para isso. Mas a gente, no chão de fábrica, a gente precisa colocar a máquina para rodar. Então eu vou mostrar para vocês a forma com que é feito aí, né? Que fica bom, funciona bem e é simples de fazer. Vamos lá? Vou mostrar aqui para vocês. A primeira coisa que a gente vai precisar é ter um micrômetro tubular, né? Esse daqui é o micrômetro, né? E esses são os tubos de ajuste. Todos esses aqui, ó, são os tubos de ajuste que a gente vai utilizar para poder alcançar as placas a placa fixa e a placa móvel do molde, né? Então vamos lá, vou passar aqui e vou explicar para vocês como é que é o procedimento. Aqui na nossa máquina, todo mundo sabe disso, né? A gente tem 4 colunas aqui, né? 2 desse lado aqui, a gente está vendo aqui ao lado oposto ao operador, né? Então a gente tem 2 colunas desse lado, um em cima, um embaixo, e do lado de lá a gente tem outras 2 colunas. Essas 4 colunas elas têm que estar na mesma medida, porque senão na hora do travamento uma estica mais que a outra, aí começa a dar vazamento de material no molde, dá muita rebarba, é perigoso quebrar a coluna, né? Então isso daí precisa estar bem ajustado, certo? Então a gente tem aqui as colunas, né? As 4 colunas, e aqui a gente tem as porcas, né? Onde a gente faz o ajuste. Então como é que a gente vai proceder? Lembrando que a gente tem que ter um molde na máquina, né? Se a gente tiver um molde padrão, melhor. Se a gente não tiver um molde padrão, a gente pega um molde nosso de produção, de preferência um que seja, não molde com gavetas e tal, né? Um molde que seja mais paralelo ali, né? Para a gente poder fazer esse ajuste, mas tem que estar com o molde, senão você não consegue fazer. Então como que é o procedimento? Olha só, a gente vai travar a máquina, certo? Vai fechar o molde até dar travamento. E a gente vai com o micrômetro, vamos pegar essa medida aqui, ó, da face da placa fixa até a face da placa móvel, certo? Isso a gente pega aqui, ó, junto da coluna aqui em cima, é uma medida, certo? Então a gente está pegando aqui, ó, da coluna do lado oposto do operador, né? Parte de cima. E também a gente vai pegar essa medida aqui embaixo, da face da placa fixa
até a face da placa móvel. Lembrando que o nosso molde está travado. Então eu tenho que pegar a medida da parte de cima e anoto. A medida da parte da coluna aqui de baixo e anoto. Tanto do lado do operador quanto do lado oposto ao operador. Isso com as 4 colunas. De posse das 4 medidas, das 4 colunas, se tiver desajustado, vão dar medidas diferentes. A gente vai fazer o que? Você pega uma como base, né? Pega uma das 4 medidas como base e iguala as demais com aquela que você pegou como base, certo? Como que você vai fazer isso? Soltando aqui, ó. Aqui a gente vai ter 4 porcas aqui prendendo os tirantes, né? A gente vai ter 4 porcas aqui, a gente solta essas porcas. Conforme você solta, você vai aumentando esse tamanho aqui, ó, essa distância aqui, ó. E conforme você aperta, você vai diminuindo essa distância. Então aí você vai ter que ter aquele feeling, né? Lembrando também que no momento de você soltar isso aqui, as 4 porcas aqui, ó, você tem que destravar o molde, senão você não consegue girar isso aqui, tá? Muito provavelmente você vai precisar de uma ajuda de uma ferramenta aqui para girar essa porca. Ela é um tanto quanto pesada. Então, você está de posse aí da medida lá que você pegou com o micrômetro, das 4 colunas, certo? Você pegou uma como referência, então você tem que igualar as outras com aquela que você pegou como referência. Como que é feito isso? Soltando ou apertando as porcas. Então você pegou, por exemplo, essa daqui. Peguei a parte de baixo do lado oposto ao operador como referência. Se essa daqui tiver maior do que essa, então eu venho apertando aqui a porca, né? Eu apertei até uma distância que eu acho que seja ideal. O que eu faço? Travo a máquina novamente e comparo as medidas, certo? Ah, bateu aqui? Beleza, esse lado está ajustado. Aí você vai lá para o lado do operador, faz a mesma coisa na coluna de cima, na coluna de baixo, sempre comparando com essa aqui que você pegou como referência, né? Feito isso nas 4, quando vai ter que bater aqui as medidas, ó, né? Ou ficar bem próximo. Acho que o quanto mais igual você deixar, melhor, né? A gente sabe que o micrômetro ele tem uma tolerância aí, até 2 décimos, né? E então o quanto mais próximo você deixar essas medidas aqui, melhor. Então, lembrando que toda vez que você for medir, a máquina tem que estar travada. Toda vez que você for ajustar as porcas, a máquina tem que estar com o molde aberto, ok? Nunca fazer sem molde, sempre tem que ter um molde. Se tiver molde padrão, melhor. Se não tiver, coloca um molde de produção aí de vocês normal, né? Outra coisa que a gente não pode esquecer, se eu aperto a porca, eu diminuo aqui a distância. Se eu solto mais a porca, eu aumento essa distância. O paralelo entre elas é o quê? Que todas estejam com a mesma medida aqui. A hora que você travar, mediu com o micrômetro da face da placa móvel, da face da placa fixa até a face da placa móvel, os 4 cantos tem que dar a mesma medida. Isso é um paralelo bem feito aí com o micrômetro. Ok, pessoal? Espero ter ajudado com mais esse vídeo aí. Um abraço e até mais.